pessoal, eu acho que todo mundo notou o misterioso sumiço de uma hora pra outra dos alicórnios na nova geração de My Little Pony. E realmente, tirando a Sunny, não temos nenhum deles por aí. Ficou curioso pra saber o que aconteceu? Então já me acompanha nesse vídeo que hoje a gente vai de teorias e curiosidades sobre esse misterioso sumiço. Fala, gente bonita, eu sou a Mia e acho que todo mundo notou que não existem alicórnios mais. Tirando a Sunny, lógico, nessa nova geração de My Little Pony. Mas até onde sabíamos, eles não eram imortais? Então o que aconteceu? Será que estão em outro lugar? Será que foram aprisionados? Bom, vamos analisar os fatos. Em um vídeo passado aqui do canal, eu cheguei a comentar sobre como a Twilight desapareceu misteriosamente e o que teria acontecido com ela nesse meio tempo entre os dois desenhos. Nesse vídeo, eu levantei a hipótese de que ela teria sido aprisionada, porque na minha cabeça é muito difícil de acreditar que ela estaria todo esse tempo distante de seu reino, sabendo de todos os problemas que estão acontecendo e não fazendo nada. Mas mesmo se esse fosse o caso, aonde estão as outras princesas de Equestria? Por que não tivemos outras aparições delas nesse novo desenho? E por que só temos a Sunny sendo um alicórnio e de uma maneira tão diferente do que estávamos acostumados na quarta geração? Se pararmos para comparar a magia da Sunny, parece diferente da magia de alicórnio que vemos na quarta temporada. Por exemplo, a magia dela só aparece quando ela está utilizando. Ela não fica 100% do tempo com seu chifre e suas asas, bem diferente das princesas que estávamos acostumados. Mas então, o que aconteceu? Será que isso tem a ver com o sumiço das princesas? Se prepara, porque lá vem teoria. No episódio 6 do capítulo 2 do novo desenho, nós temos um pequeno vislumbre do que teria acontecido com o Equestria e que causou toda a separação que vemos na nova geração. Nesse episódio vemos que um dia um acidente mágico aconteceu e o unicórnio machucou uma pônei terrestre. E antes que tudo saísse do controle, a princesa resolveu juntar toda a magia em 3 cristais. Mas os pôneis não se sentiam seguros mais uns com os outros e acabaram se separando, cada um com seu respectivo cristal e formando as cidades que vemos na nova geração do desenho. Mas então, será que esses cristais têm a ver com a magia dos alicórnios? Será? E por que não vemos mais eles por aí? Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar pra vocês que as princesas saíram pra tirar umas férias ou simplesmente estavam exiladas em algum local quando essa confusão começou. Como eu falei no vídeo sobre o fracasso da Twilight como princesa, e se você não viu esse vídeo ainda, espera esse aqui acabar e vai lá dar uma conferida. E sim, isso é uma teoria plausível, pode ter realmente acontecido, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais e entender o que pode ter acontecido com elas. Imaginem a situação. No momento em que os pôneis separaram as joias, eles podem ter criado um tipo de buraco na magia. Quando a Twilight foi forçada a criar esses elementos mágicos, ela pode ter de algum jeito ou de outro tirado para sempre a magia dos alicórnios de vista. Quer dizer, pelo menos até alguém unir esses cristais novamente. Porque parei pra pensar, a primeira vez que vemos um alicórnio na nova geração é exatamente no momento em que essas joias são unidas. Ou seja, pode ser que a separação desses cristais tenha realmente impossibilitado os alicórnios de ter algum tipo de magia, já que dá pra perceber pela série em alguns momentos que essa magia é diferenciada das dos outros pôneis. Basicamente, a magia dos alicórnios seria uma mistura das 3 magias combinadas, e com essas magias separadas não faria sentido que existisse essa raça. E se isso realmente for verdade, eu tenho uma péssima notícia pra contar pra vocês. Nesse cenário, nossas queridas princesas não estariam em nenhum lugar, nem aprisionadas, nem exiladas, elas estariam em outro plano. Quer dizer, vocês não entenderam, porque parem pra pensar um pouquinho comigo. Nós sabemos que os alicórnios vivem um longo período de tempo. Não conseguimos afirmar com certeza se eles são realmente imortais, mas sabemos que a Celeste e a Luna têm pelo menos alguns bilhões de anos nas costas. E se a magia delas de repente de um dia pro outro simplesmente acabasse, será que isso também não significaria que a imortalidade delas também acabaria? E nesse caso, acho que todo mundo já entendeu que as princesas teriam ido de arrasta pra cima, principalmente levando em conta que o desenho se passa ali alguns belos anos no futuro. E gente, eu sei, é muito triste, mas será que a Twilight seria capaz de dar um tiro no pé tão certeiro assim?
assim? Quer dizer, será que ela arriscaria a proteção de Equestria pela magia dos pôneis? Bom, em alguns momentos do desenho nós podemos sim encontrar uma resposta. Por exemplo, quando as nossas novas protagonistas encontram um velho amigo da quarta geração, o Spike. Nesse episódio, Spike conta um pouquinho do que teria acontecido na criação desses cristais, mas ele também adiciona um elemento importantíssimo para essa teoria que criei. Enquanto eles estão na caverna com Spike, ele conta que a magia dos cristais foi criada para proteger a magia de Equestria de Opaline, e nós já vimos isso acontecendo antes, não lembra? Calma aí que eu vou refrescar sua memória. No fim da quarta temporada de A Amizade é Mágica, nós podemos ver uma cena bem semelhante a essa, com as princesas Celestia e Luna e a princesa Candace abrindo mão de seus poderes de alicórnio e entregando ele todo a Twilight. E será que ela tentou fazer a mesma coisa quando ela viu essa ameaça? Provavelmente agora sozinha no trono, ela se sentiu obrigada a abrir mão dos seus próprios poderes, e com isso abrindo mão dos poderes de alicórnio de toda Equestria. Ah, e eu digo de toda Equestria porque nesse caso o reino dos alicórnios não seria afetado, porque teoricamente seria uma magia estranha a Equestria e não nascida lá. E esse acontecimento também explicaria por que vemos um holograma da Twilight na nova geração, e esse holograma parecia estar tão preocupado assim com a magia de Equestria. Parecia que realmente a Twilight sabia o que estava para acontecer e estava se preparando e preparando possivelmente as futuras gerações para o que estava por vir. É, pessoal, bem tenso mesmo. Cara. Mas e você, o que acha dessa teoria? Acha que eu estou viajando ou que tem algum sentido? Comenta aqui embaixo para eu saber se você concorda comigo, hein? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!